pessoal, olá, eu sou a Carolina Cook, sou historiadora formada pela FEFELESTE USP. Depois eu fiz uma especialização em sociopsicologia na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E ao longo da minha carreira eu fui me especializando em memória institucional, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Já são aí 14 anos trabalhando nessa área. Hoje eu tenho um escritório chamado Raiz, Projetos e Pesquisas de História. E a gente trabalha essencialmente com memória institucional, né? Que muitas vezes é chamada de memória corporativa, memória organizacional, memória empresarial. Isso depende muito, essa nomenclatura depende muito do caráter da instituição que a gente está tratando, né? Porque a gente pode estar falando de uma ONG, a gente pode estar falando de uma escola, a gente pode estar falando de uma empresa. Então, tudo isso faz com que as nomenclaturas vão variando no mercado. Quando a gente fala de trabalhos de memória institucional, uma das partes dos trabalhos que eu desenvolvo é organizar a documentação histórica das instituições. E aí, quando a gente fala documentação histórica, fica todo mundo pensando assim num pergaminho, né? E não necessariamente. Tudo que ajuda a gente a contar a história de uma instituição é um documento histórico. Então, por exemplo, quando eu estou falando de memória empresarial, estou trabalhando numa empresa, muitas vezes comerciais de televisão, anúncios, cartazes, brindes, são documentos históricos também. Né? Não apenas a documentação papel velho, amarelado, é um documento histórico. Faz parte do nosso trabalho guardar essa documentação, higienizar, catalogar, pesquisar para descobrir dados essenciais daquela documentação, acondicionar de uma maneira correta, adequada, numa reserva técnica, com um papel tratado, um plástico tratado, numa posição correta, com a temperatura controlada, a umidade controlada. Isso é uma das partes do meu trabalho, né? Organizar essa documentação. Uma outra parte do trabalho de memória institucional é extroverter esse acervo organizado, né? Então, como que a gente pode difundir esse acervo, divulgar aquele conteúdo para a comunidade acadêmica, para os consumidores, para os pesquisadores, para a própria instituição, né, para as próprias áreas da instituição. Então, como que a gente pode fazer publicações, produzir conteúdo, produzir exposições a partir daquela documentação. Uma outra coisa que a gente faz muito são pesquisas sócio-históricas para institutos de pesquisa, agências de publicidade ou então projetos culturais. E é um pouco isso que a gente faz e espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da memória institucional a partir desse vídeo. E é isso, até mais!